Eleições 2012 no Região Notícias, o cenário político da região para os próximos 4 anos. O Região Notícias inicia uma série de entrevistas com prefeitos eleitos na região. Nas ruas, a população de Rio Claro comenta sobre os eleitos para a Câmara Municipal. E depois de uma maratona de campanha política, o que restou nas ruas foi muita sujeira. O Região Notícias começa agora. Boa noite. O Região Notícias desta noite destaca as eleições municipais da região e inicia uma série de entrevistas com candidatos eleitos e que vão ocupar nos próximos 4 anos as cadeiras do Executivo. Nesta edição, você vai acompanhar a primeira delas com o candidato do Ultimare, reeleito em Rio Claro e que destacou os projetos para o próximo mandato. Entre eles, implantação de um novo distrito industrial, novas unidades de saúde e mudanças na equipe de administração. Essa conversa você acompanha logo mais. Vamos ver agora como ficou composta a Câmara dos Vereadores em Rio Claro para o próximo mandato e se o resultado agradou a população, já que eram 209 pessoas disputando o cargo. Rio Claro teve mais de 138 mil eleitores aptos nestas eleições 2012, uma abstenção histórica de 24.284 eleitores. Além de eleger prefeito, eleitores foram às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. Das 12 cadeiras que compõem a Câmara Municipal aqui em Rio Claro, no ano que vem, 7 novos vereadores vão tomar posse. Uma renovação de aproximadamente 60% no poder legislativo da cidade. Vereadores reeleitos foram Juninho da Padaria, Maria do Carmo Guilherme, Julinho Lopes, José Pereira dos Santos e Raquel Picelli, Anderson Cristofoletti, João Luizane, Dalberto Cristofoletti, Geraldo Voluntário, Calixto, Agnello Matos e Paulo Marcos Guedes vão ser as novidades na Câmara Municipal de Rio Claro. E o que será que a população achou dos 12 vereadores que até 2016 vão comandar o poder legislativo da cidade? Nós viemos às ruas para saber a opinião das pessoas. Eu achei que mudar mais ainda, porque os vereadores novos têm que dar mais esperança para nós. Porque os vereadores que estão hoje, que estavam até hoje, ou ontem que seja, já ficaram muito na prefeitura. Então tem que mudar. Foi uma boa mudar, devia ter mudado mais ainda. Não, eu gostei porque renovou pelo menos 50%, né? Foi ótimo. Espero que o pessoal tenha a resposta do que eles depositaram, da confiança que eles tiveram nos candidatos, né? Acho que sim, né? Melhora. Acho que tem que mudar um pouquinho, né? Para ver se melhora as coisas. Eu queria só que renovasse todos, sabe? Mas não tá tão mal. Você viu aí os nomes dos 12 eleitos que vão ocupar as cadeiras da Câmara de Rio Claro. E a partir de amanhã, o Região Notícias, segunda edição, conversa com os candidatos reeleitos e os novos nomes que vão assumir o cargo no ano que vem. Vamos ver agora também como ficou o cenário na região. Em São Pedro, a eleição foi marcada pela renovação. Confira na tela os votos obtidos pelos 3 candidatos a prefeito. Olha só. Elinho Zanata venceu aí em São Pedro com 71,15% dos votos. Em seguida veio Sérgio Silva com 16,33% e depois Dr. Giuliano com 12,52%. Então Elinho Zanata foi aí eleito na cidade de São Pedro. Vamos falar também de Santa Gertrudes. A cidade não teve o resultado do atual prefeito João Vitti, que disputava a reeleição, divulgado pelo TSE, porque ainda não foi julgado seu recurso. Mas a situação no município já está definida. Confira comigo o resultado na tela. Olha só, você vê aí, Rogério Pascon venceu a eleição com 67,06%. Na sequência, Gino da Farmácia com 19,71%. Depois, Valtimir Ribeirão com 13,24%. Então, Rogério Pascon assume aí a cadeira do Executivo no próximo ano em Santa Gertrudes. Nós temos também os resultados das eleições 2012 de Limeira. Vamos ver. Paulo Radiche venceu aí em Limeira com 71,63%. Na sequência, tivemos a Eliseu Daniel com 18,71%.
Kleber Leite, com 9,61%, e Quintal, que não tiveram os votos computados aí, porque também está pendente com a Justiça Eleitoral. Agora vamos falar da cidade de Piracicaba, onde 6 candidatos disputaram. Gabriel Ferrato foi eleito com 73,54%. Na sequência, tivemos aí Roberto Felício, com 12,27%, Dilmo dos Santos, com 12,17%, Trindade, com 1,22%, Magno, 0,44%, Doutor Aparecido, com 0,35%, Renato Fará, que não teve os votos computados, brancos e nulos, nós tivemos em Piracicaba 15,3%. Esses foram os resultados das cidades aqui da região do Poder Executivo para o próximo mandato. Bom, depois da votação, um outro resultado é que ganhou destaque também nesta segunda-feira, depois de uma maratona de campanha política, mais de 3 meses. O que se viu nas ruas hoje foi muita sujeira e população indignada. A repórter Valéria Spinelli acompanhou a situação em Rio Claro. O trabalho na segunda-feira começou cedo. Silmara chegou na Escola Batista Leme de Rio Claro às 6 horas da manhã para começar a limpar as ruas depois da eleição. Para presidente, tinha mais papel do que agora. Para quem passa pelas calçadas, a opinião é a mesma. Reclamam dessa situação. Eu acho uma decadência. Sinceramente, é uma vergonha. Porque pós-eleição, depois disso daqui, sem contar que a árvore que foi aqui, entendeu? Depois vai para lá pro lixo. Sinceramente, eu acho que eles querem o nosso voto para depois fazer isso aqui. Eu acho isso muito errado. Em primeiro lugar, no papel do nosso político, nosso novo candidato, né? Que deveria estar limpando as ruas aí, porque eu acho um absurdo esse número de panfletos espalhado por toda a cidade, não só aonde foram os pontos eleitorais, né? Mas em toda a cidade essa sujeira se encontra assim. E a gente tem que ficar muito contente que não choveu, né? É um absurdo mesmo, porque ainda promovem muitos projetos para o meio ambiente, para manter a cidade mais limpa. E com essa divulgação de vereadores para prefeitos, jogam panfletos pelas ruas. Então é um estado crítico, é um ponto negativo. Pela quantidade de papel, o trabalho não acaba na segunda-feira. Em 3 horas serão 2 quarteirões. Vai o dia inteiro e acho que mais amanhã também. E nesta semana, expectativa para os lojistas, que esperam crescimento nas vendas devido ao Dia das Crianças. Para atrair o consumidor, é importante ter variedade de produtos e, claro, de preços. A expectativa é que as vendas aumente 8% neste ano. Mas para não perder o costume, como todo bom brasileiro, as compras devem ficar para a última hora. E os chamados brinquedos da moda liderar o ranking de vendas. Tudo que está na televisão, a criança vê e ela vem em busca do produto da TV. Para as meninas, bonecas que interagem são as campeãs de venda. Já para os meninos, pistas com carrinho lideram as vendas. A gente tem que ter a boneca que interage com a criança, as pistas de carrinho, os animaizinhos que interagem com a criança que não tem possibilidade de ter o animalzinho no apartamento. Vem em busca do animalzinho de pelúcia, que anda, que late. Então a gente tem que ter tudo que está na TV, tem que ter na loja. Mas para algumas crianças, os brinquedos antigos ainda são a preferência. Prefiro o jogo de botão, pelo menos a gente se diverte mais e no videogame não dá aquela briga. E neste ano, a Associação Comercial de Rio Claro realiza também uma campanha para incentivar a criatividade das crianças e com prêmios para os vencedores de um concurso cultural. Karina Rossi tem as informações. É isso mesmo, novidades para este mês de outubro aqui na cidade de Rio Claro. Eu converso com Pedro Mazini, que é diretor de promoções e eventos da ACIRC. A novidade é um concurso cultural, é isso? Exatamente. A Associação Comercial de Rio Claro tem... Uma das suas funções é fomentar e incentivar o comércio da nossa cidade, o comércio local. Dessa forma, numa data especial como o Dia das Crianças, ela está promovendo um concurso cultural. São revistinhas que serão distribuídas para as lojas associadas, a fim de que a criança que vai ter acesso a essa revista é uma história em quadrinhos, com alguns jogos, diversões, e também um espaço para ele estar desenhando um mascote para a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro. Os 4 primeiros colocados, que vão ser escolhidos por uma comissão julgadora, vão ganhar um netbook, cada um dos 4 primeiros colocados. É uma maneira criativa
que a Associação Comercial resolveu estar promovendo para incentivar o comércio e também a leitura das crianças e a criatividade através do desenho, a fim de que isso possa ser estendido no dia 11, que é quinta-feira, o horário comercial do comércio rioclarense será horário comercial estendido até 22 horas. Então, o que nós, da Associação Comercial, chamamos toda a comunidade a prestigiar o comércio local, consumindo aqui e desenvolvendo ainda mais a nossa cidade e fomentando o comércio. Obrigada pelas informações. E para as crianças que desejam participar então deste concurso cultural, é só ir até uma loja associada da ACIRC e pegar o livrinho para poder participar também. De Rio Claro, Karina Rossi para o Região Notícias. Obrigada, Karina. E quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho já pode preparar o currículo. É que neste mês de outubro, as lojas dão início às seleções para empregos temporários. Veja na reportagem algumas orientações para empregadores e funcionários. De olho nas vendas do final de ano, os comerciantes começam a procurar novos funcionários para conseguir o perfil que melhor se encaixe em sua empresa. E é nessa hora que o candidato deve ficar atento, não só para conquistar a vaga, mas também para a efetivação. Obviamente, quando está um emprego temporário, sempre tem o gerente, o empresário, está de olho em ver nessas contratações novas. E sempre há aquele que se destaca. Né? Então, uma pessoa tem um carisma já com o relacionamento das pessoas que sobressai sobre os outros, até, às vezes, em cima dos que já estão trabalhando profissionalmente. Então, obviamente, esses que se destacam, né, que têm um atendimento melhor e conseguem melhores resultados na venda, normalmente são efetivados. Na hora de uma contratação temporária, tanto o empregador quanto o empregado devem estar cientes dos seus direitos e deveres. Uma coisa precisa ficar bem claro: o trabalhador tem direito, primeiro, ao registro em carteira. Contratou, tem que registrar, tem que anotar. 48 horas de prazo para anotar. E, consequentemente, fundo de garantia, INSS, 13º salário proporcional, férias proporcionais com 1/3 a mais, fundo de garantia e, claro, né, pagar o salário mínimo, piso da categoria. As empresas, né, têm essas obrigações de responder aos direitos do trabalhador, mas ela também tem o direito do quê? De exigir do seu trabalhador, do seu contratado, né, que cumpra a jornada de trabalho, que cumpra realmente com a função para a qual está sendo contratado e que esteja ali à disposição. É um fim de ano, é uma época especial, os clientes vão mais às lojas, né? De modo que o trabalhador precisa estar disposto para atender, bem atender, né? Então o empregador tem o direito de exigir tudo isso dele. Para este ano, em termos de contratação temporária, 2 mudanças foram realizadas e já estão em vigor. Primeiro, a empregada mulher, gestante, mesmo no contrato de experiência, mesmo no contrato por prazo determinado, mesmo contratada por temporariamente, mesmo assim, ela tem direito à estabilidade se ela já estiver grávida ou se ela engravidar durante o período em que estiver trabalhando. E, em relação aos acidentados, então você contrata um temporário, você contrata por prazo de experiência e ocorre um acidente do trabalho, mesmo que seja acidente de percurso, e passar de 15 dias o afastamento, esse empregado, essa empregada também não poderá ser mandado embora. Tem estabilidade no emprego. O Região Notícias traz agora uma entrevista exclusiva com o prefeito eleito de Rio Claro, Du Altimari, ele que foi reeleito com 86% dos votos válidos. Du, muito obrigado por nos receber em sua casa. E ontem, assim que saiu o resultado, você disse que na verdade já sabia que ia vencer. De onde vinha tanta confiança? Não, nós temos pesquisa, né? Você vê, por exemplo, tinha pesquisa aí do Ibope, tinha pesquisa do Jornal Cidade e também tinha os nossos apontamentos, né? Que mostravam o caminho. Então, eu acho que a gente pegando 3, né? Uma podia cometer erros, mas os 3 não. Então, já estava mais ou menos pré-direcionado. Você vê, por exemplo, o que aconteceu. Nós também na eleição passada, nós saímos de 9 para 18, para 36, chegamos a 54%. E da mesma estava acontecendo agora. Nós não saímos em primeiro lugar, né? Nós estamos galgando os espaços. Se você vê lá no mês de agosto, o nosso adversário, né, o Nevoeiro, estava na frente da campanha. Depois a gente
conseguiu ultrapassá-lo e depois o nosso crescimento, e que na última semana, bem dizer, na última pesquisa, é que se manteve, mas não deu queda nenhuma diante da margem de erro. Então, eu acho que estava tranquilo. Bom, então agora vamos falar desses próximos 4 anos. Como você pretende trabalhar para honrar essa quantidade de votos? Sim, nós pedimos aí, que nem em 2008, oportunidade para que a gente tivesse administrando Rio Claro. Realmente isso aconteceu. E mais uma vez, nós viemos aí durante essa campanha de 2012 colocar para a população que nós tínhamos que terminar os projetos que já estavam em andamento e também novas propostas aí para preparar Rio Claro para o futuro. E é dentro dessa linha que a gente vai trabalhar. Nós temos muita coisa a terminar, você vê a área de habitação, todos esses conjuntos aí que estão em andamento. Eu acredito que lá para o mês de fevereiro, por exemplo, do ano que vem, a gente já esteja entregando um grande número de casas para a cidade. Daqui a pouquinho o Inocop vai estar pronto e assim por diante. E todas as obras que nós estamos desenvolvendo, Avenida 7, enfim, eu acho que muita coisa aí nós vamos estar entregando para a população, vamos estar terminando. E agora, você vê, por exemplo, a Miriam Belchior esteve por aqui, que foi a ministra que tem a chave do cofre, e a gente discutiu bastante com ela essa questão aí da Avenida Paulista, que é a avenida aqui da Avenida 24, até Batuvi, com um grande programa de drenagem. Então, o projeto já está em Brasília, nós vamos estar discutindo aí junto com o governo federal, se não conseguir a sua totalidade no primeiro momento, mais partes, já que a obra, para você executar uma obra dessa, são vários anos, então o nosso objetivo central é caminhar aí, como também transferir as oficinas aqui da área central lá para o Guanabara, junto com o DENIT. Vamos estar trabalhando com isso. Temos aí o projeto agora do Memorial Ulisses Guimarães, onde a gente tem o compromisso do Luciano Coutinho, que é presidente do BNDES, que se prontificou a estar nos ajudando também a viabilidade do Memorial Ulisses Guimarães. E outras coisas, novas escolas, novas creches, tudo isso que a gente realmente coloca como um norte para que a gente avance cada vez mais. As creches nós temos, se Deus quiser, depois desses 4 anos nós vamos zerar os números de creche aqui, o número de vagas que as pessoas pretendem dentro do município. Inclusive a ministra declarou que na pasta existe recurso, existe verba, basta os municípios buscarem. Sim, e uma coisa que eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo com a ministra, foi o quê? Que ela colocou que Rio Claro, por exemplo, nós temos condição e temos feito vários bons projetos, mas mais do que os bons projetos, o que é? É a viabilidade da obra. Nós estamos conseguindo tirar do papel e executar essas obras. Isso nós estamos fazendo a todos os pontos. Não tem um projeto em parceria com o governo federal que a gente está deixando de executar. Por exemplo, você vê, o Michel Temer aí, uns 15 dias antes aí da campanha, me ligou e falou: olha, tem uma verba no Ministério do Turismo para aplicar em Rio Claro. Onde vocês vão aplicar esse dinheiro? Vê aí um projeto. Fomos lá no Lago Azul, lá no teatro, bem dizer assim, para tentar colocar um dinheiro lá no teatro, para colocar ar-condicionado, arrumar as cadeiras, fazer uma transformação. Daqui a pouco o que nós vemos? Que não tem o título de propriedade. Então não pode vir dinheiro do governo federal. Do Centro Cultural? Do Centro Cultural, não tem. Então você não pode fazer isso. Então nós vamos ter que fazer, por exemplo, o processo jurídico do uso capião para legalizar aquela área para estar recebendo recurso. Consequentemente, nós direcionamos ali para a estação ferroviária para estar fazendo o museu ferroviário, como também os armazéns culturais ali na Rua 1B, quem sabe fazendo uma passarela, fazendo toda uma integração com essa nova passagem que nós estamos fazendo em direção ao shopping. Então não depende muito da gente, de repente se encaixa, as verbas chegam e a gente vê o local adequado para estar destinando esses recursos para que a cidade consiga avançar. Bom, logo à frente eu tinha perguntas aqui de cultura, mas como você já citou o Centro Cultural, no primeiro mandato, em 2009, o ministro, não sei se é essa verba que você está se referindo, o ministro Barreto Filho, na época, veio a Rio Claro e destinou R$400 mil para o Centro Cultural. É dessa verba que você se refere ou não? Essa verba, de acordo até com a própria pasta, foi remanejada. Para onde e por quê? Foi remanejada, você vê dentro dessa verba toda, foi remanejada para o museu, que é na área da cultura. Teve aquela verba, depois foi implementada com uma emenda do deputado Ricardo Berezolini, que foram R$4 milhões, depois pegou fogo nesse meio tempo, pegou fogo lá no museu e a gente destinou e canalizou as verbas aí do Ministério do Turismo para restabelecer, para fazer o restauro aí e construir o museu novamente.
Bom, Du, em relação à cultura, comparando com outras cidades da região, inclusive Limeira, que é aqui do lado, ela deixa um pouco a desejar. Nós temos aí festival de MPB, mas são poucas atividades, são um pouco isoladas. Como você pretende trabalhar para que Rio Claro se destaque, então, nesse setor? Eu não vejo assim, né? Você vê, por exemplo, o Festival de Inverno que nós estamos fazendo em Rio Claro. Aonde que existe, é um exemplo a nível de Brasil. Você olha o mês de julho inteirinho com as atividades musicais lá no Casarão. Então, olha só os shows que nós fazemos aí, no aniversário da cidade. Enfim, os shows populares aí, Elizabeth Savala, teatros que a gente faz ao ar livre e tantos outros shows que acontecem aqui dentro do nosso município. Temos aí o bate-papo cultural, que é uma coisa que nós inovamos, que está sendo colocado. Nós temos aí o nosso concurso de artes plásticas aí, que são um dos pioneiros a nível do Brasil. Eu acho que a cultura é muito presente no município. Agora, você disse ontem também, logo após sair o resultado, que você quer transformar Rio Claro em uma metrópole, que de acordo com o dicionário, diz aí que é uma cidade, significa que é uma cidade importante, uma cidade com destaque, né, no estado. Como você pretende fazer isso para agilizar esse processo? Nós estamos fazendo, né? Quando a gente usa essa figura lá na Metrópole do Futuro, não fomos nós, né? Você vê que a revista Veja veio fazer uma cobertura aqui em Rio Claro, né? Dentro das cidades que mais crescem no Brasil, que são as cidades entre 100 e 500 mil habitantes. E Rio Claro foi uma das 20 cidades que ela deram destaque, principalmente na área da educação. Você vê que nós estamos conseguindo, junto ao governo do estado, aí a reforma do nosso Chancelera, onde nós vamos estar levando o nosso Colégio Técnico Bahia para lá, a implantação da FATEC, em parceria com o governo do estado, lá no Itapuã, uma área grande, né, onde vão ter mais de 14 milhões de investimento, 3 cursos aqui na cidade de Rio Claro que vão ser implementados, como também agora foi adquirido ali do lado da Gurgel um terreno de 56 mil metros da Uniesp, onde vão vir cursos de engenharia, onde vão vir outros cursos aqui para a cidade de Rio Claro, né? Você vê, nós já temos aí o laboratório do pré-sal, que acontece que já foi investido dentro da Unesp mais de 20 milhões de reais, dentro do nosso Senai, a escola de cerâmica, que é uma das únicas do Brasil, e agora o laboratório de próteses, né, de materiais cirúrgicos também estão acontecendo dentro do nosso Senai. Du, e para garantir emprego para todas essas pessoas que serão capacitadas aqui, como você pretende trabalhar para atrair empresas renomadas que podem influenciar nesse crescimento? Eu acho que nós temos que melhorar, sim, esse programa PRODERC dentro da cidade de Rio Claro, que ajuda no incentivo às novas empresas. Dentro da discussão da campanha eleitoral, eu já estive conversando com a Fiesp, já estive conversando com a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, que nós vamos ter que sentar todos, o Poder Público, a Fiesp, a Ciesp e outros setores do desenvolvimento da cidade, porque é só isso, unindo forças, é que a gente vai conseguir realmente ter um plano. E uma das coisas que temos, que eu acredito que vai amadurecer, é o novo distrito industrial. Bom, agora sobre saúde. Todos os administradores, quando são questionados do setor de saúde, a resposta sempre é a mesma. Esse é um problema nacional, esse é um problema mundial. Mas como trabalhar para que Rio Claro seja referência, de repente, nesse setor ou tenha um destaque nesse setor? A nossa perspectiva, que já foi aprovada junto ao Conselho Municipal de Saúde, mais 10 programas de saúde da família. É na atenção básica que a gente realmente tem que avançar, porque é dessa forma que nós vamos conseguir minimizar a questão do atendimento. Agora, Du, quais mudanças você pretende fazer assim que assumir novamente, tomar posse novamente? Secretariado, por exemplo, você pretende mudar? Sim. Nós vamos, eu acho que eu cometi uma falha muito grande quando eu participei da Frente Rio Claro, lá no Conselho Político. Nós tivemos naquele momento falando, não vamos fazer mudança, porque deu tudo certo, vamos continuar. Eu vejo que não. Eu acho que a gente tem que arejar e a cada momento, né, o momento que nós estamos vivendo, um momento político, agora um novo momento político, nós temos que entender que é uma nova administração. Com certeza nós vamos remanejar as peças, muitas vezes nem tirar ninguém do governo, mas tentar equacionar da melhor forma. E isso vai influenciar também na questão dos cargos comissionados, que você foi muito criticado por outros candidatos em relação a esse número. Também vai depender dessa conversa? Como vai ficar isso? Eu acho que nós não vamos aumentar o número de cargo comissionado, não. Eu acho que o número que tem aí não é o ideal, precisaria de mais. Mas eu acho que dentro dos números dos cargos comissionados que nós temos, é que nós vamos conseguir realmente fazer, arejar
e fazer essa transformação e aí trocando algumas peças para que a gente consiga ajustar a máquina cada vez mais. Gente, não vamos ter ilusão. Um governo que ganha, ele precisa implantar seu programa político e administrativo. E se nós não tivermos pessoas que estão integradas a esse processo, a gente não consegue avançar. Agora, Du, eu não posso encerrar antes de esclarecer as pessoas que depositaram em suas mãos esses 4 anos, saber se você tem alguma pendência com a Justiça, como está essa situação, ou no começo do ano já será empossado mesmo, como que fica essa questão? Olha, gente, não existe nada de questão da Justiça, principalmente nessa questão da ficha limpa. Teve 3 argumentos que eles entraram contra a gente, que já foi altamente debatido. Qual um dos argumentos? Por exemplo, que a gente, na convenção de escolha do candidato, não publicou o edital no Diário Oficial. Primeiro que isso é coisa interna do PMDB. Se tivesse que ter alguma irregularidade, alguma coisa que pudesse ser mudado, ia ser julgado pelo diretório estadual e no máximo no diretório municipal. Não tem nada a ver com a questão de justiça. Segunda coisa, eles colocavam que teve aí uma condenação contra a minha pessoa. Então, por isso que eu estava enquadrado na ficha suja. Isso não é verdade. E as outras coisas falam a respeito das contas da campanha de 2008, que as contas tinham sido negadas e assim por diante, que não tinham sido aprovadas. Primeiro que é mentira. Essas contas estão sub júdice, nós estamos discutindo na Justiça. E segundo, o Tribunal Superior Eleitoral colocou o seguinte, que não se precisa, isso já tinha sido aprovado no Senado, referendado pelo TSE, que não se precisava aprovação das contas de 2008, e simplesmente que os candidatos tivessem prestado contas, que foi o nosso caso. Falaram do CHI, que tínhamos feito campanha dentro do prédio CHI, que é público. Aqui, o juiz eleitoral aqui da cidade de Rio Claro aplicou uma multa, com a qual a gente não concorda, e nós vamos discutir essa multa a nível de justiça. Tá certo, então, Du, eu encerro por aqui essa entrevista. Agradeço por você nos ter recebido em sua casa. Desejo boa sorte para você. Isso. Eu queria agradecer realmente, mais uma vez, a toda a população, a confiança que vocês nos deram através da urna. Obrigada. E eu encerro por aqui, então, a entrevista com o Du Altimari, candidato reeleito na cidade de Rio Claro, com 86% dos votos válidos. Para você de casa, uma boa noite. Até amanhã.